Olá, bem-vindos à nossa última aula sobre gráficos e nessa aula eu também vou dar início às medidas de posição e dispersão. Aproveitem. Nós temos também a função plot, que é a mais simples de todas, que muita gente usa. Vamos utilizar o salário e a instrução. Pois bem, aqui a gente tem um gráfico de dispersão, os pontos que são da instrução e do salário. Nós também temos outros tipos de gráfico, como o histograma, que é dado pela função hist. Essa função exige somente uma variável, no caso salário. Nós temos a distribuição dos salários da empresa. Nós podemos observar que aqui pouquíssimas pessoas ganham mais que 20. Não sei se são 20 salários mínimos, a quantidade, mas pouquíssimas ganham mais que 20 e tem uma grande concentração próxima de 10. Todas essas funções a gente pode utilizar os argumentos acima, ou seja, nós podemos dar o título main, nós podemos mudar a cor, nós podemos adicionar nomes nos eixos, certo? Então, por exemplo, aqui no histograma a gente pode colocar um nome para ele, no caso, distribuição dos salários. Pronto, mudei o título. Posso agora fazer todas aquelas mudanças que a gente gosta de fazer. Trocar o inglês que está aqui, colocar para frequência, corrigir o salário, colocar o acento, né? No caso, a gente vai utilizar também a função plot para criar esse gráfico de linhas da variável salário, certo? Agora, ele tem outras funções, outros argumentos, o plot, salário. Pronto. Apertando o Tab, que uma delas é o argumento type. Esse type, ele possui várias letras que a gente atribui, que são referentes à linha, ponto tracejado, ponto traço, e uma delas é o L. A gente utiliza o Lzinho minúsculo, entre aspas, pode ser aspas duplas ou aspas simples. Quando a gente faz isso, nós tracejamos os pontos, ou seja, salário agora passa a ter uma linha. Ou eu posso colocar o P, que ele vai me dar pontilhado, certo? Se eu não me engano, O, ele é o ponto e o traço juntos. Então, a gente pode ter vários tipos de gráficos de dispersão nesse caso. Tem uma informação que a gente pode ter, por exemplo, a gente quer criar um gráfico de linhas com duas variáveis. Tem um exemplo bem legal, que também é um pouquinho grande. Eu vou copiar e colar. Eu vou dar um tempo para vocês colocarem essas variáveis, caso queiram, para fazer um teste. Ou vocês podem pausar o vídeo também, para poder digitar. Acho mais recomendado pausar o vídeo. Pois bem, nós temos criamos essas três variáveis, ano, tri1 e tri2. O que seria isso? O que tem a ver essas três variáveis? É de um exemplo que a gente criou que se refere à taxa de ocupação por trimestre dos hotéis do município do Rio de Janeiro. Então, nós temos referente ao primeiro trimestre e ao segundo trimestre do ano. Eu vou pedir um plot. Deixa eu colocar aqui para a gente ver como é que fica. Deixa eu ver esse maisinho daqui. Pronto.
Deixa eu diminuir para vocês verem a função toda. Pois bem, o plot é esse. Então eu coloquei os anos como sendo a minha variável principal por tree do type L, ou seja, estou criando uma linha de 1, né, do primeiro trimestre. Adicionamos um título, que seria a taxa de ocupação por trimestre dos hotéis, olhem o contrabarra N, então, ou seja, estou pulando a linha, dos hotéis do município do Rio de Janeiro. Tem XLab, ou seja, estou mudando o nome do eixo X, YLab, nome do eixo Y, ou seja, taxa de ocupação. Coloquei a linha na cor azul e limitei entre 50 e 80, o eixo Y, certo? Vamos rodar aqui para ver como vai ficar. Pronto, nós temos esse gráfico aqui. Agora, como que a gente faz para poder inserir outra linha em cima desse gráfico? Lembra do que eu falei lá em cima? Que se eu rodar a função novamente, eu vou criar eu vou colar uma nova informação em cima do gráfico já criado? Pois bem, a gente vai utilizar dessa informação utilizando uma função também para gráficos que são lines. Ou seja, eu vou criar linhas também de ano do segundo trimestre da cor vermelha. Se eu fizer isso, eu vou sobrepor a imagem atual, não apagando o que está atrás, porque eu só estou criando uma linha. Então, como vocês podem ver, rodando lines, eu crio uma linha acima, né, abaixo da azul. Agora, a gente pode querer também colocar uma legenda para saber do que nós estamos falando. O que diz esse gráfico. Então, legenda 1, ele vai ser uma concatenação com dois argumentos, primeiro trimestre e segundo trimestre. Então, ele é uma função do tipo string, certo? Tem duas posições. Agora, a gente vai criar a legenda com aquele, como a gente criou lá em cima também, utilizando o legend. Escolhemos a posição top right, ou seja, ele vai ficar no topo direito, ou podemos usar aquele 1,1, como nós utilizamos lá em cima. Legend, ou seja, os nomes da nossa legenda nós estamos pegando dessa variável legenda, ou podemos simplesmente copiar isso aqui e colar no lugar de legenda 1. Mas para ficar mais encurtado, nós criamos essa variável. E fill são as cores também dele, certo? Pois bem, rodando, a gente cria dessa forma. Esse BTY é a caixinha preta que fica em volta da nossa legenda, certo? Nós temos alguns argumentos para o BTY. Eles são, aproveitar que eu estou em Legend, BTY é N ou O. O é o padrão. Vamos colocar o O para a gente poder ver como é que fica. Pronto. Cria a caixinha. Se nós utilizarmos o N, ele tira a caixinha. Nesse caso ele não tirou, porque lembrando, a gente está sobrepondo as imagens. Se eu quiser novamente, eu tenho que rodar o gráfico, a linha, criar a legenda e colocar a legenda novamente. Nós podemos também ter algumas informações sobre os gráficos como demonstrações. O R nos dá isso através do demo. A gente coloca demo, tem algumas funções que eles dão alguns tipos de demonstrações. Por exemplo, o pacote Graphics, ele tem algumas demonstrações. Aqui, conforme nós vamos dar Enter, nós vamos ver os gráficos. Vai passando do lado direito os gráficos e ele dá como o gráfico foi criado em cima. Podem ver? Então, o gráfico aparece na direita e como o gráfico
foi criado aparece no console. Então, nós temos vários tipos de gráficos e como eles foram criados. E agora a gente vai ver as medidas de tendência central e de dispersão. Tem algumas funções bem úteis. Eu vou aumentar aqui para a gente coisar. Por exemplo, eu quero ter informação de todos as minhas variáveis do meu banco de dados, que é do MILSA, que a gente tinha renomeado por dados. Lembrem? Então, eu tenho essa saída. A função summary, ele te dá um sumário, como o nome já diz, de todas as variáveis. Ou seja, se a variável for do tipo quantitativo, ou seja, no caso aqui, funcionário, ele vai de 1 a 36. Então, ou seja, é a numeração do funcionário, é a ID dele. Civil é uma variável qualitativa nominal, solteiro ou casado, ele te dá a frequência. Instrução, a mesma coisa. Número de filhos, também. Salário, ano, mês e região. Então, ele te dá informação conforme a variável é. Mas a gente também pode querer essas informações por separado. Por exemplo, eu quero min de salário, ou seja, a função min é a média. Vou colocar aqui em cima. Min de salário. É a média do salário. Se eu pedir essa informação, ele vai me dar 11,12. Se a gente procurar aqui no summary, salário, min, média, ele já nos deu essa informação, mas nós temos também a partir de uma função. Mediana, mesma coisa. A gente pede por median de salário. Ele nos dá a mediana. A gente pode querer também ver os quartis, certo? É o que aparece aqui no salário. O primeiro quartil é esse, o segundo quartil, que é a mediana, é esse, e o terceiro quartil é esse. Nós utilizamos a função quantile, quantile de salário, certo? Ele nos deu os quartis bonitinhos, mas a gente pode querer também, em vez de querer por quartil, nós podemos querer também os decis, a gente utiliza pelo argumento probes, só que nós precisamos criar uma sequência de 0 a 1, ou seja, que a nossa probabilidade varia de 0 a 1, e o passo que essa probabilidade vai seguir. No caso, 0,1, ele vai me dar os quantis de 10 em 10%, separados. No caso, se a gente quiser também os percentis, de 0 e 0,1, ele vai me dar 100 separações e todas elas. Então, isso é bem útil também, essa função quantile. E agora a gente vai passar para algumas medidas de dispersão. Nós temos duas que a gente mais usa, que é a variância e o desvio padrão. Lembra que ele deu aquele erro ali em cima? Que quando a gente carregou o pacote, ele nos mostrou que tinham funções com o mesmo nome. Ou seja, a função era essa, SD, a gente pede SD, é Standard Deviation, que significa desvio padrão. Então a gente pode pedir o desvio padrão de salário, ele nos fornece, ou var de salário, que é a variância do salário, ele também nos dá. Assim como nós aprendemos na faculdade, se eu pedir a raiz quadrada da variância, ele nos dá o desvio padrão. Então, é a mesma coisa. Eu pedi SD ou raiz quadrada da variância. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.